The radio modem. Aux input modem. Bom dia, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. O pessoal que está chegando aí na nossa live da manhã. A nossa live que depende somente do Espírito Santo de Deus a falar conosco. Amém? Bom dia, bom dia. Pessoal que está chegando aí, um bom dia, um bom início de dia. Que Deus abençoe a todos. Já já iremos começar aqui a ler a palavra de Deus, a ver o que Deus deseja ministrar no nosso coração, aquilo que Ele quer falar com a gente, aquilo que Ele quer puxar a nossa orelha, né? Também é bom, né? Sabe que às vezes a gente fica meio... Deixa eu baixar o volume aqui. A gente fica meio triste, né? Esses dias mesmo eu postei um Reels ali, falando sobre isso, falando sobre que eu não tinha gostado do jeito que Deus falou comigo. Mas primeiramente, quem sou eu para gostar ou não de alguma coisa que Deus faz, né? Ele que sabe de tudo, Ele que faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas às vezes Deus, Ele fala com a gente de uma forma que a gente não gosta na hora, mas é porque Ele quer nos ensinar algo. Assim como a gente quer ensinar algo para os nossos filhos, Deus também, Ele fala com a gente às vezes de um jeito que não nos satisfaz, mas que nos confronta a sermos pessoas melhores, que nos confronta a abrir os olhos e enxergar que estamos andando fora da palavra dele, fora da vontade dele. Assim como ele fez com Davi, com Salomão, com outros vários homens e mulheres. Então, assim como eu disse aquele dia, eu não gostei do jeito que Deus falou comigo. Não importa, Deus fala como Ele quiser. Então, se eu não gostei do jeito que Deus falou comigo, ótimo, é sinal de que a palavra que Deus falou comigo, ela surtiu efeito. Porque se aquilo não tivesse me impactado, não teria surtido efeito na minha vida, não teria dado aquele start assim de mudança, de transformação em alguma área que eu precisava melhorar. Da mesma forma que a gente dá um castigo para o filho, Deus também faz assim com a gente. E o filho, às vezes, se tu ficar só falando, ele não aprende, ele não muda. Tem uma hora que a gente tem que dar um castigo. Ou tem que tirar algo para ele sentir falta, para quando ele lembrar daquilo daquilo que ele não tem naquela hora, que foi tirado, é para ele lembrar o porquê que foi tirado aquilo dele. Eu nem sei porque que eu estou falando isso. Nem abri a Bíblia ainda, mas é isso aí. Deus é que sabe. Amém, meus irmãos? Então, para quem está chegando aí na live, agora, para quem vai assistir depois, o intuito dessa live aqui é o quê? É confiar em Deus, confiar no Espírito Santo, abrir a Bíblia aqui junto com vocês e ler o verbo. Ler o verbo e aguardar aquilo que Deus fala no nosso coração na hora que a gente está lendo a palavra. Não trazer algo pronto, e sim abrir na hora. Eu sei que muitos aí não creem nisso, mas comigo funciona. E eu senti no coração de transmitir. Amém? Então vamos lá para não demorar muito, porque o pessoal tem que trabalhar, né? Ó, tá aqui a Bíblia fechada. Vamos abrir. Aqui. Abri em Marcos. Quem tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, eu abri em Marcos, eu vou pegar versículo 30 aqui, capítulo 2, versículo 30, que fala o seguinte: Jesus prediz
sua morte e sua ressurreição. É o título. Amém? Então vamos lá. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. Aqui para mim Deus já falou aqui, nesse pequeno trecho aqui. Jesus estava dizendo ali o seguinte, que ele ia ser entregue na mão dos homens e que iam matar ele. Voltou a nossa internet. Mas que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E o que eu sinto que Deus quer falar aqui com isso? É que a gente, olha só como é de Deus, a mesma coisa aconteceu ontem. O que eu estava dizendo ali antes? Que às vezes Deus dá um castigo pra gente, às vezes Deus fala de uma forma mais bruta com a gente, às vezes Deus nos tira algo para nos ensinar alguma coisa. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus sabia que ele ia ser entregue, que ele ia ser morto. Jesus sabia disso. Esse foi o propósito dele, ser morto pela humanidade. E uma boa forma da gente entender os castigos de Deus com a gente, uma boa forma da gente entender o jeito que Deus trabalha para moldar o nosso coração, para moldar o nosso ser, para moldar a nossa personalidade, é entender que a gente tem que morrer. A gente tem que morrer para nós mesmos, para ressuscitar em Cristo. Que palavra de Deus é essa aí? Então, se Deus está me tirando algo, Deus está me puxando a minha orelha, Deus está me castigando, eu não tenho que ficar bravo com Deus. Eu tenho que entender que Deus, Ele quer que a gente morra para nós mesmos. É o que a palavra diz, que nós temos que morrer para nós mesmos. Irmão, Deus não castiga ninguém, Deus corrige. Então vamos mudar a palavra, Deus corrige. Né? Deus corrige, ou Deus deixa de derramar alguma bênção na nossa vida porque a gente não seguiu aquilo que Ele gostaria que seguisse. Mas enfim, o pensamento de cada um é livre aqui, mas a palavra é uma só. Se a gente pegar e ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus, o rei Davi mesmo foi um exemplo, que Deus castigou. O profeta falou para ele que por causa do pecado dele, a família, a descendência dele ia sofrer muito. Ia ter espada na família dele, filho matou o filho, por causa do adultério dele. Então, se isso aí não foi um castigo, eu não sei o que foi então. Mas foi um jeito de Deus ensinar o Davi. E aí Davi teve que fazer o quê? Morrer para ele mesmo. E é assim que a gente tem que fazer, meus irmãos. Morrer para nós mesmos. A Bíblia fala isso. Que nós temos que morrer. Nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que renascer da água e do Espírito. Jesus falou para Nicodemos. Temos que renascer. Como é que eu vou renascer se eu não morri? Né? A pessoa nasce. Mas para renascer, ela precisa morrer primeiro para renascer. Jesus ressuscitou. Como que Jesus ia ressuscitar se ele não tivesse morrido? Então, veja bem aqui, meus irmãos, o que Deus está querendo falar com a gente. Comigo. Tá? Comigo. Combina com aquilo que a gente falou no começo ali. Só que é o seguinte, a boa notícia é que assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós também, quando decidimos morrer para nós mesmos, nós também ressuscitaremos com Cristo. A Bíblia fala que a gente se torna uma nova criatura.
quando entrega tudo nas mãos de Deus, quando morre para nós mesmos. Então, quando eu morro para mim mesmo, eu tenho que entender que Deus está tratando comigo algo e que quem vai ganhar vai ser eu. Porque eu vou entregar minha vida nas mãos dele e eu vou renascer. Porque eu já decidi morrer para mim mesmo. Então eu vou renascer. Eu vou ressuscitar. Cristo ressuscitou porque ele morreu. Se ele não tivesse morrido, ele não tinha ressuscitado. O diabo tentou ele para ele não fazer não cumprir o propósito que ele tinha que cumprir. Mas ele seguiu até o final. O diabo disse: se prostrado me adorares, te darei tudo. Todos os reinos da terra e tal. Jesus não quis porque ele tinha um propósito para cumprir. E nós, quando somos tentados, às vezes a gente fica se queixando com Deus ainda por cima. Às vezes a gente fica reclamando com Deus. Só que a gente tem que entender o seguinte também, que quando somos tentados, será que não é um teste de Deus para ver se a gente pode subir de nível? Será que não é? Porque como que eu vou... Vamos dar um exemplo do colégio. Aí a gente vai no colégio, estuda uma matéria, tem a prova. Passou na prova, estuda outra matéria, tem a prova. Vai indo, até chegar no final do ano, passou de ano. E será que não é assim também que Deus trabalha? Ele dá, a gente pede para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda. Tá, aí Deus, ele dá uma porção para a gente maior, para lidar com aquelas situações. Só que como que ele vai saber se a gente pode passar de nível se não aparecer situações que a gente precise exercitar aquilo que a gente está pedindo para que seja melhorado? Não é verdade? Para mim, é assim que Deus trabalha. Uma das formas, né? Não estou dizendo que eu estou certo 100%. Eu entendo que Deus tem que fazer isso. Como que ele vai aprovar a gente em algo se ele não testar a gente? Né? A gente falar da boca para fora é uma coisa, mas a atitude é outra, bem diferente. Então, meus irmãos, eu creio que Deus, ele deseja que a gente... Vou olhar assim, meu irmão. Eu sou o Gabriel Mesquita. Veja o meu Reels, você vai achar interessante. Manda para mim no direct depois ali, irmão, por favor. Então, assim, meus irmãos, essa palavra, eu creio que Deus já queria falar isso para nós hoje. Por quê? Porque antes de eu abrir a Bíblia, Deus já trouxe aquele assunto e depois a gente abriu a Bíblia e continuou nesse mesmo assunto. A mesma coisa de ontem. E eu tenho certeza que Deus está falando no nosso coração aqui através dessa palavra. Então, primeira coisa que a gente aprende hoje, temos que morrer para nós mesmos, para dessa forma demonstrar para Deus que queremos fazer a vontade dele. Segundo, a gente tem que aceitar ser educado por Deus, porque Deus é nosso Pai, e o Pai quer o melhor para o Filho. E a gente tem que dar graças a Deus por Ele querer educar a gente e não deixar a gente agir por conta própria. Porque se a gente for agir por conta própria, a gente só vai perder. Terceiro, depois que a gente entende que a gente precisa morrer para a gente mesmo, que a gente precisa ser educado por Deus, a gente começa a pensar no futuro, na ressurreição, que a gente renasce com Cristo. E renasce uma nova criatura, e renasce com mais poder para lidar com os problemas aqui na terra. E esse poder quem dá é Ele. E quarto, que nós temos que dar glórias a Deus pelas provações, porque são através das provações que Deus, Ele nos testa, nos forja, prova o nosso coração e prova o nosso caráter, para que a gente possa, dessa forma, mostrar para Ele que a gente pode subir de nível. Então, meus irmãos, se eu não estou num nível maior hoje,
foi porque eu não passei nas provas de ontem que Deus me deu. Se eu não estou no nível mais alto hoje de agradar a Deus, é porque eu não aceitei que Deus me corrigisse, é porque eu quis controlar a minha vida, é porque eu fui petulante aos olhos de Deus, é porque eu não fui humilde aos olhos de Deus. Então fica essa reflexão para o dia de hoje aí. Se fez sentido para você essa palavra aí, comenta aí. Obrigado, Jesus. Porque a gente viu, quem está desde o começo na live, viu que Deus já começou a falar da mesma coisa antes de eu abrir a Bíblia. E esse é o intuito dessas lives. Que Deus fale, não que eu fale. O homem não tem que falar nada, quem tem que falar é Deus. Através da sua palavra e do seu Espírito. Amém, meus irmãos? Então, fica essa palavra aí. Muito obrigado aí a todos. Quem puder compartilhar essa live aí, eu agradeço. Curte aí para nós, compartilha. E um bom dia para todos aí. E até amanhã, novamente amanhã de manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.